Você ainda morava no Bom Retiro? Não, já tinha comprado a casinha da minha mãe. Já tinha comprado a casinha da minha mãe. Aí eu viajava para lá, qualquer pessoa poderia querer curtir o Rio de Janeiro e tal. Sabe o que eu fazia? Eu falo isso para todas as pessoas. Eu chegava numa sexta-feira, eu chegava na sexta-feira já lá no Rio. O Zé Tamar falou, fica aqui no hotel, precisa de você vem gravar off, vem aqui, fica à minha disposição. Eu não saí de dentro da TV Globo. Entrava no Jornal Nacional, eu chegava, puxava uma banquetinha, Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Como é que eu vou perder uma escola dessa? De graça, na minha frente, ao vivo. Então, assim, eu fui um cara também muito dedicado com relação a isso, sabe? E de tentar pegar um pouco de cada um. Eu acho que eu acho que eu sou a soma, talvez, de muitos locutores, de muitos apresentadores que eu vi e que eu tentei copiar, sim. Claro. Porque era bom demais, os caras eram bons demais. Então, vi como é que o cara modulava a voz, onde tinha o grave, e eu tentava fazer isso. Então, eu usei esse meu período de Fantástico para fazer também uma escola para mim profissional. Aí passou o tempo, a TV Mulher acabou, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer o Globo de Ouro. Tudo que eu nunca imaginei. Olha, eu falo para as pessoas, o que eu planejei, Deus sempre tem planos melhores para você do que aqueles que você sonhou um dia. É verdade. Eu sempre digo isso. Eu pensei em fazer telejornal? Não. O seu Lençaldo me chamou. Pensei em fazer um programa, uma revista eletrônica feminina? Não. O seu Newton me colocou lá. Esse repórter da Record, a doutora já tinha acabado. O Silvio já tinha É verdade. É verdade. Olha como é loucura. Eu queria ser repórter da Rádio Gazeta. É lógico. A Rádio Gazeta não existe mais. Meu sonho era ser repórter da Rádio Gazeta. Aí tive que me mudar para o Rio, porque eu gravava o Globo de Ouro e tal. Aí fui fazer Globo de Ouro e Fantástico, tudo no Rio de Janeiro. Não tinha sentido eu ficar em São Paulo e também a TV Globo já não ia mais me dar passagem. Então, assim, procurou um apartamento para eu morar aqui. E tem um detalhe muito bacana que eu vou contar também, se você me permite, que quando eu cheguei lá, eu achei que a TV Globo tinha que ser minha fiadora, porque eu ia alugar um apartamento lá. E eu fui falar até com o Boni, para falar, a TV Globo não faz isso, fiador não é, a TV Emissora não é fiadora de ninguém, você tem que se virar, arrumar e tal. Eu desci muito chateado. Eu não conhecia ainda muito bem o Chapelin, conhecia de trabalhar ali, de ver e tal. Ele falou, o que aconteceu que você está chateado? Eu acho que eu demonstrei ali. Falei, pô, eu tô vindo pro Rio, arrumei um apartamento, vou perder, eu adorei o apartamento. E tal, não sei o que tem, por causa do negócio de fiador. O Chapelin pegou e falou assim, pode fazer o contrato, eu sou teu fiador. E o Sérgio Chapelin foi meu fiador por 3 anos e meio no Rio de Janeiro. Não E mal te conhecia. Não se fala, para você ser fiador, é uma situação indelicada, eu não gosto. Como é que eu vou pedir para alguém? Lógico. Não adiantava eu arrumar um fiador em São Paulo, tinha que ser um fiador do Rio de Janeiro. E ele se ofereceu, ele se ofereceu maravilhosamente bem, me acolheu. Então, assim, eu sempre tive muita sorte. E tudo no início foi muito mais fácil do que depois, Flávio. Porque aí eu já tendo o nome, já sendo conhecido, já fazendo programas de sucesso, TV Mulher, Fantástico, Globo de Ouro, muitos especiais da Globo. Fui o primeiro Criança Esperança, quem fez fui eu, apresentando, né? Uhum. E, enfim, várias outras oportunidades que eu tive lá, casos especiais. Tive a oportunidade de trabalhar com os grandes diretores da televisão. Né? Xuxa também, trabalhei com a Xuxa. Então, assim, mas aí depois que eu fui para a TV Manchete, que eu fui para a Manchete e fiz o almanaque lá e tudo, a TV Manchete faliu. Eu fiquei até o último dia da Manchete. Quando a Manchete acabou definitivamente, nenhuma outra emissora de televisão abriu portas para mim. Por mais que eu conhecesse essas pessoas, eu tentei todas e várias vezes. Batia na porta e tal. Por quê? Não tem um programa, não tem isso aqui. E começaram assim, você tem que criar um programa para você, porque não tem nada pronto aqui para você. E parei madrugadas criando programas, escrevendo programas, fazendo coisa, mandava fazer arte, mandava programa. Nunca deu nada. E aí tem a sabedoria de mãe também, né? Muitas vezes eu muito triste, porque estava só fazendo rádio, já casado, já com a minha primeira filha e com dinheiro curto para fazer tudo aquilo e tal. Minha mãe sempre chegava, às vezes eu ligava para ela e falava, vamos almoçar aí, né? Gostava de almoçar, mas também ficava um pouco no colo da mãe para acabar um pouco com aquela minha tristeza. Ela falava assim para mim, fica tranquilo, meu filho, o Silvio Santos vai te chamar. Eu falava, que Silvio Santos vai me chamar o quê? Mãe? Para, tá louca, não sei o quê. Ficava até bravo com ela dela falar isso e tal, porque eu já tinha tentado com o Silvio, e o Silvio tinha me contratado em 2 outras oportunidades. Quando ele saiu candidato à presidência do Brasil, ele tentou me contratar, numa outra oportunidade tentou me, e nenhuma delas deu certo. Eu falei, o Silvio não vai, encontrava com o Silvio no Jaça, ele nunca falava nada também, sabendo que eu estava disponível, né? E o Silvio chegou um dia para mim e falou assim, eu não posso te contratar por te contratar, eu tenho que ter um programa para você, eu vou contratar o César para fazer essa atração, senão não tem graça. E aí eu me lembro que eu fiz um trabalho de mestre de cerimônias e eu ganhei o dinheiro suficiente, minha filha tinha 4 anos, eu falei para a Elaine, eu quero levar ela para Disney. Mas esse dinheiro que eu ganhei é para levar ela para Disney. Aí duro, mas eu vou levar. Vou levar. Aí minha sogra falou assim, mas imagina,
vocês têm outras coisas, ela não vai lembrar. Eu falei, mas não é pra lembrar, é pra eu nunca esquecer. É pra mim. Até que eu chorava lá de ver ela dava tchau pra princesa, e ela falava, a princesa deu tchau pra mim. E eu chorava, porque eu falei, é uma coisa louca, né? E aí, quando a gente terminou Orlando, a gente passou, acho que 2 ou 3 dias em Miami, a gente tava em Fort Lauderdale, até hoje eu me emociono de falar isso, e eu tava sentado num banquinho com a Elaine, com a Luma no colo, e vendo os barcos passando, eu falei pra Elaine assim, vamos vir embora pra cá? Ela falou assim, você tá louco? Imagina. Ele tinha 23 anos. Eu falei, tem meu pai, minha mãe, meus avós, tenho tudo lá no Brasil. Você vai fazer o que aqui? Eu falei, não sei. Mas eu tenho que começar minha vida do zero, eu posso começar aqui. Eu vendo propriedade que eu tenho, que eu juntei sempre, nunca fui responsável, e tento montar alguma coisa aqui pra gente viver aqui, dar uma condição melhor pra Luma, pro próximo filho que a gente vier ter, e tudo mais. Eu falei, você tá louco? Vamos parar com isso, não sei o que, vamos voltar. Cheguei aqui no Brasil de volta, uma semana depois o Silvio me ligou e falou ainda falou assim, sua hora chegou. No telefone. Ele mesmo? É, ele mesmo. E aí eu fui pra lá. Ele, mamãe, boca santa. É, exatamente. Aí ele falou pra mim assim, olha, eu não tenho muito dinheiro pra te pagar. E antes ele continuasse, eu falei assim, onde é que eu assino? Porque eu queria pela oportunidade de estar lá de volta. Aí ele falou, vou reviver o SBT Repórter. Teve uma grande fase aqui, eu vou pegar, isso era 2005. Ele falou, vou pegar os SBT Repórter de 99, 2000, eu vou regravar tudo com a tua voz, com a tua imagem e vou botar no ar de novo. As coisas do Silvio. Né? E deu muito certo.